Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Vivendo como Discípulos. Há um texto que vai servir como base para a nossa discussão hoje, que é Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse texto é um texto interessante, um texto que vai ser mencionado exatamente no contexto de que Jesus havia acabado de ser batizado. Ele foi para o deserto, onde durante 40 dias e 40 noites esteve em jejum e oração. O diabo o havia tentado, ele havia vencido as forças do mal, o Espírito do Senhor está sobre ele e o leva agora de maneira bem intensa, dentro da plenitude do Espírito Santo, para a cidade de Nazaré. Alguns dos seus discípulos já o estão seguindo. Ele no sábado vai até a sinagoga e ele é convidado para poder ler ali o texto da Torá, que estava destinado ali para aquele dia. Ele abre o texto no livro de Isaías e ele vai ler exatamente essa porção. O fato é que nesse texto ele vai encontrar aquilo que era a motivação pela qual ele desempenhava o seu ministério. É claro que a reação do pessoal de Nazaré não foi muito favorável. As pessoas não acreditaram que Cristo Jesus fosse realmente o Messias. Mas seus discípulos creram e estiveram junto com ele durante 3 anos e meio, vendo Jesus fazer exatamente essas coisas, cheio do Espírito Santo do Senhor, pregando as boas novas aos pobres, pregando ou proclamando liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, colocando em liberdade os oprimidos e proclamando que a graça do Senhor havia chegado. Como esses princípios que eles viram Jesus aplicando no seu ministério acabaram interferindo na sua maneira de poder viver e na forma como a igreja acabou sendo plantada sob o fundamento deles. É exatamente isso que a gente vai tentar compreender hoje no nosso estudo. Continua aí. Os líderes religiosos dos dias de Jesus também faziam discípulos. É bem verdade que eles olhavam para os discípulos e diziam para eles: é um privilégio poder me seguir e ao mesmo tempo aprender daquilo que eu tenho para poder te ensinar. Porque a mensagem que eu tenho para proclamar a vocês vai ser algo que vai mudar a vida de vocês e vai fazer com que vocês sejam realmente sábios. O foco dentro da maior parte dos mestres, ou na ênfase que os mestres davam sobre o discipulado, era que os discípulos eram privilegiados por poder entender a mensagem que ele tinha para poder oferecer, o conteúdo que ele tinha para poder oferecer aos seus discípulos. E Jesus Cristo, ele fez algo completamente revolucionário. A ênfase que Jesus colocou nos discípulos não era exatamente no conteúdo da mensagem que ele tinha para poder proclamar, mas no relacionamento que eles deveriam estabelecer com o Mestre, com Jesus. E Jesus, logo no início do seu discipulado com os apóstolos que já o estavam seguindo, ele mencionou para onde ele iria, qual seria a direção que ele iria trabalhar, o que é que esperaria os discípulos no decorrer do caminho. No texto que nós lemos ainda há pouco, de Lucas no capítulo 4, ele vai dizer: eu estou aqui para poder colocar em liberdade os oprimidos, para poder anunciar que chegou o reino de Deus, para poder abrir a visão dos cegos, para apregoar a graça do Senhor. Chegou o ano da graça de Deus, chegou o momento de Deus poder salvar a humanidade. É para isso que eu vim, e vocês vão estar comigo enquanto eu estou fazendo isso. O mais interessante é que os evangelhos vão mostrar Jesus mais fazendo do que dizendo. Até porque, em boa parte dos momentos em que Jesus tentou dizer aos discípulos aquilo que ele esperava que eles compreendessem, os evangelhos deixam claro, mas eles não entenderam. Eles tinham uma visão pré-concebida daquilo que era o reino de Deus, de como ele deveria ser aplicado na história da humanidade. Então Jesus, o que ele fez? Ele viveu de forma intensa os princípios do evangelho, junto com os apóstolos. Os apóstolos estavam com eles.
com uma visão distorcida. Os evangelhos vão dizer que na maior parte das vezes eles estavam discutindo para tentar descobrir quem deles ia ser o maior. O primeiro-ministro, quando Jesus se tornasse o rei temporal de Israel. Era isso que eles queriam. O interesse deles era esses. Mas enquanto discutiam isso, eles olhavam para Jesus e viam uma outra postura. E Jesus com um espírito de serviço. Em nenhum momento eles viam Jesus se colocando como o maior, o melhor, apesar dele ser o maior e o melhor, porque ele era Deus, ele é Deus, mas ele sempre numa postura de poder servir aqueles que precisavam. O tempo todo a postura dele era uma postura focada nas pessoas. Por que Jesus não deu uns chacoalhões maiores neles? É bem verdade, Jesus deu uns chacoalhões bem grandes nos líderes religiosos, os chamou de sepulcros caiados, de raça de víboras, disse para eles que eles eram como os túmulos cheios de podridão por dentro, que por fora eram brancos, porque haviam sido pintados, mas por dentro só tinha podridão, que eles eram daquele jeito. Que a religião deles, exteriormente falando, parecia bonita, mas ela não trazia vida. Era isso que ele estava dizendo. Mas ele não foi duro com os apóstolos. Ele os avisou dos riscos que eles corriam, mas os evangelhos também vão deixar claro pra gente, o livro de Atos principalmente, de que eles só entenderam muitos dos princípios que Jesus havia vivido junto com eles depois que Jesus morreu e ressuscitou. Aí eles disseram, agora faz sentido, por isso Jesus fez aquilo, por isso Jesus disse aquilo outro. Mas a ênfase no discipulado de Jesus era de estar junto. E Jesus, durante 3 anos e meio, ele comeu junto com esses homens, andou junto com eles, fez coisas e deixou que eles observassem enquanto eles faziam. Em determinados momentos, mandou-os, deu a eles a oportunidade de poder experimentar um pouco daquilo que ele mesmo fazia, quando os enviou de 2 em 2. Por 2 ocasiões, os evangelhos vão dizer que Jesus enviou sozinhos para poderem proclamar o evangelho de Cristo Jesus também. Para poderem viver um pouco da experiência que ele mesmo vivia enquanto Salvador da humanidade, enquanto aquele que se preocupava com as pessoas. E todas as vezes que eles voltaram tão felizes, mesmo não compreendendo tudo que estava embutido na ordem de Jesus. O que Jesus estava tentando mostrar, com o tipo de discipulado que ele tinha, é de que no discipulado de Cristo as pessoas são sempre mais importantes, mesmo que às vezes não sejam capazes de entender intelectualmente aquilo que é o conceito do evangelho. Mas a paciência, o amor, fazem com que nós tenhamos a possibilidade de nos manter juntos. Até que no tempo certo aconteçam situações que ajudem as pessoas a poderem compreender. E quantas vezes nós não temos uma visão mais parecida com os líderes do tempo de Jesus do que com o próprio Jesus? Quando nós olhamos para as pessoas e dizemos para elas, eu só vou me relacionar contigo se você pensar igual a mim. Se você aceitar o que eu estou te dizendo a respeito do evangelho. E às vezes nós rotulamos as pessoas como perdidas, pessoas que não têm jeito, porque nós não queremos pagar o preço que Jesus pagou. E o preço que Jesus pagou foi de andar com os discípulos durante 3 anos e meio. Olha a paciência que ele teve que ter com aqueles discípulos. Quantas vezes eles acabaram rejeitando a palavra de Deus e no final, depois da morte de Jesus, até 8 deles voltaram à velha profissão de pescadores. Mas Jesus foi atrás com paciência, mesmo depois da ressurreição. E os reintegrou ao grupo dos apóstolos. Por quê? Porque para Jesus as pessoas são mais importantes do que os ensinamentos, do que as coisas. O conceito intelectual, ele entra mais facilmente no coração depois que o coração está ligado com aquele que está ensinando. Portanto, o processo discipulado de Jesus deve ser também o nosso. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, do livro O Desejar Todas as Nações, na página 822. E eu gostaria de terminar minhas considerações com esse texto. O texto diz assim: a comissão salvadora aos discípulos incluía todos os que creem até o fim dos tempos. Todos aqueles a quem veio a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos os que recebem a vida de Cristo são mandados a trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a Igreja. E todos os que tomam sobre si os seus sagrados votos se comprometem a ser obreiros de Cristo. Em outras palavras, o que ela está dizendo aqui é que o mesmo tipo de discipulado que Jesus fez, nós também somos chamados a fazer. É trabalhar, andar, comer, estar junto com outras pessoas que talvez pensam de maneira completamente diferente da nossa, para através da nossa postura, da nossa vivência e da nossa pregação também, podemos influenciá-las para que o reino de Deus as alcance. Não como uma postura de juízo, de julgamento, mas como uma postura de amor. Vamos pedir a Deus para que nos ajude a viver essa mesma realidade?
Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque nela descobrimos os princípios do discipulado. São um grande desafio para nós, mas ajuda-nos a podermos vivê-los, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?